Yara, tudo bom? Oi, Marco, tudo? Como é que andam as coisas aí nessa quarentena doida? Eu me sinto confinado. Eu já puli cabeça de parafuso, contei grão de arroz do saco, ah, essas coisas aí. O confinamento gera um monte de atividades que as pessoas normalmente tinham esquecido, né? Verdade, Marco, Né? Vai verdade. nascer um monte, vai nascer daqui a 9 meses, vai nascer um monte de covidinho. Covid de Souza, pandemia da Silva, né? E Arita. Ai, comigo Bom, não, Marco. Eu tô encalhada. Eu tô assim, eu até comprei um álcool gel aqui, sabe? Eu tenho um ah, álcool gel. Quem sabe eu conquisto alguém com meu álcool gel. Mas vamos lá, Marquito. Os vamos falar assuntos. sobre, Yara, vamos falar sobre o carimbo que tem nesse vírus. O carimbo que é, É, é made in China, né? Com com certeza absoluta, né? certeza. Made in Made in China, né? China. Ah. As pessoas confundem. Muita gente está falando sobre isso, né? Sobre o vírus. O Eduardo Bolsonaro deu, que a gente pode falar daqui a pouco, deu aquele problema com o embaixador, aquele cara que devia estar preso, né? Aquele embaixador devia ter sido expulso do Brasil ou preso. Mas a gente fala daqui a pouco. Muita gente confunde e responsabiliza o povo chinês pela conduta que tem do povo chinês ser sujo, porque come animais vivos, porque come É, cobra, come rato, porque não conhece a história. Né? verdade. É bem triste a história, gente. Muito triste, né? São duas coisas, né, Yara? Partido Chinês comunista, Partido Comunista Chinês e o povo chinês, né? São coisas diferentes, né? Isso, a gente não pode taxar, né, as pessoas. Não pode dizer Não, que todos eles não são ruins, gente. não, de Né? forma A gente alguma. tem. Para entender isso, Yara, nós precisamos voltar 50 anos atrás para o governo de um dos ditadores mais cruéis da história da humanidade, que foi Mao Tse Tung. Né? Meu Ma- Deus, ele matou milhares, milhões de Não, não, pessoas. não, milhões. Mao Tse Tung inventou um negócio chamado, em 1956, inventou daqueles programas comunistas, né, maravilhosos, Pois que se é. chamou o Grande Salto Adiante, que durou 3 anos, de 57 a 1960. E foi um grande salto, realmente, em direção ao buraco. Né? O comunismo do mundo devia ter vergonha disso. Né? Porque Sim, foi uma coisa baseada, para falar rapidamente sobre isso, baseada no marxismo de coletivização da agricultura. O Estado tomou conta de todo, na China inteira, da nação inteira, de toda a agricultura. O Estado, para gerenciar, para fazer tudo, não tinha mais iniciativa privada na agricultura. O que gerou isso? Gerou uma das maiores crises de fome que um povo possa ter passado. Os chineses sim. morreram milhões de fome. Mas, até, e era incrível isso, hein? Matou mais gente Mao Tse Tung de fome do que Stalin na Ucrânia. O que é uma coisa, porra, Surrealista, né? Chega a surrealista. ser Né? surrealista. E Né? teve casos de canibalismo, que você sabe, os chineses comiam papel, casca de para sobreviver. Eles tiveram que fazer isso, comiam um animal vivo, comiam rato, comiam papel, raiz de árvore, Fezes, casca de árvore, né? houve o canibalismo, pais foram Canibalismo. obrigados a matar os filhos porque não tinha comida. O período em que morreram as pessoas de fome, esses milhões morreram de fome, foi o que gerou essa cultura de sobrevivência no povo chinês, Sim, escravizado pelo Partido Comunista Chinês. Não se pode responsabilizar o povo chinês por isso. E é essa a raiz de todos os males, porque é esse costume que causa essas infecções trazidas de animais, né? não Que é só de o animais, só que até então, pelo que a gente está sabendo, que foi divulgado até pela própria mídia, tá? Que animal, Yara, esse animal. tipo de vírus, É. esse tipo de vírus que largou no mundo, foi feito em laboratório, gente, Bom, tudo tá? bem, mas
A origem Foi animal. foi animal. SARS, síndrome da insuficiência respiratória, veio de animal. SARS. A gripe aviária veio da China e foi de animal. A gripe aviária veio da China e de animal. E o Sim. Covid agora também. Quer dizer, tá? Então, os vegetarianos poderiam dizer, mas então se comer animal trouxesse esse tipo de infecção. Não, eles não poderiam dizer, porque no mundo ocidental, a cultura judaica cristã estabelece uma série de preceitos para que você coma um animal. Você não pode comer animal peçonhento, você não pode comer animal vivo, você não pode comer animal venenoso, você tem que ter um monte de critérios que procuram manter a higiene nesse caso, se é que se pode falar isso, né? Um vegetariano vai me matar, né? Ouvindo eu falar isso, mas... Não vamos... Yara, só para localizar, não vamos nos esquecer que o Xi Jinping é outro Mao Tse-tung, né? Sim. Não vamos nos esquecer, ele é do mesmo partido, etc. Pronto, é isso só que eu queria dizer. Ele não mandou queimar as Bíblias e queria fazer uma Bíblia dele? Sim. Esqueceram disso? Sim. Ele é tão cruel quanto. Existem aí um monte de informações não confirmadas que durante esse confinamento na China, para deter o Covid, muita gente morreu de fome, de tão cruel que foi o confinamento. Quer dizer, você mata de outro jeito, né? Aí, nesse caso. Nos Estados Unidos é muito mais ventilado essa coisa da origem do vírus ser chinesa e o que é que está por trás disso, né? Por trás de dois vírus, o SARS parece que saiu de Wuhan também. Wuhan tem 2 laboratórios de pesquisa que podem fabricar armas biológicas. É uma coincidência ter saído de lá o vírus, como você disse, né? Ter sido fabricado. Sim. Se eu Foram não me engano, fabricados lá. se eu não me engano, o SARS também saiu de lá, né? Tá? Saiu tanta coisa de lá, Marco. Pois Tanta coisa. Nos Estados Unidos, a imprensa bate muito mais nessa tecla, né? Tem o Washington Times, por exemplo, que tem o depoimento de um oficial de inteligência israelense que diz que, sendo o vazamento proposital ou o vazamento acidental, é conspiração da China mesmo. Você entendeu? Que atua no mundo inteiro com expansionismo para criar a expansão do poder comunista no mundo e aqui para nós, especialmente Mas, na América Latina. Né? Marco, o próprio presidente da China falou que estava na hora da China dominar a economia mundial. Ele mesmo falou, saiu em todos os jornais. O China é gira, Yara, esse China é gira, meu, tá louco, sabe? Então eles agem como? Com divulgação de fake news, e depois a gente pode falar nisso também, dominando o mercado, né? Especulação na bolsa, né? Para expandir o controle deles no Ocidente, né? A China quer dominar o mundo, a China quer derrubar o Japão da tecnologia, entendeu? Quer derrubar os Estados Unidos. É assim que funciona. Não. Ela quer derrubar os países mais fortes. No Brasil, por que o Brasil? O Brasil, ele é rico em Não, o Brasil é a maior alimento, força em na ar. América do Sul, na América Latina inteira, é a maior força hoje, reconhecidamente, é o país mais importante. E inclusive como aliado dos Estados Unidos, qualquer um quer ser aliado do Brasil, porque vai dominar todo o hemisfério sul, né? Quem tiver com o Brasil Mas tá a com Vera eles. Cagalhães falou que o Chile e o Equador não faz fronteira. O Chile que faz fronteira com o Brasil, né? E faz fronteira com o mar lá do outro lado, né? Puta que Marco, eu pariu. tentei desenhar um mapa e não colocar nem o Chile nem o Equador na América do Sul. Marco, eu quase coloquei eles na Antártica. E manda pra Vera Cagalhães pra ver o que ela acha, né? E pra aquela outra maluca da CNN. Parece que 2 fizeram essa cagada, né? Foram duas, né? a Vera Cagalhães e uma outra da CNN. A CNN tá rica de jornalista, hein? Hoje uma das jornalistas falou que um médico morreu, mas ele passa Quem morreu? muito bem. Um médico. Quem? Falou que um médico morreu no hospital, mas que ele passa muito bem e em breve ele receberá alta.
É que nem a Caixa Econômica pedindo comprovação de vida para um cara em 2018, que comprovou em 2018, pedindo a de 2017, né? Fala, meu amigo, só não pode ganhar aposentadoria porque não tem. O cara fala, mas eu tô vivo, Belo. Acabei de fazer a porra da comprovação de vida. Não, mas falta de 2017, não queremos nem saber. Né? Ele ressuscitou. Isso aconteceu, Yara. Porra. Marco, a gente Não, mas tá ó, muito feito, hein? o negócio é o seguinte, para contar uma historinha parabolazinha. Você imagina uma família com 5 pessoas não precisam ser irmãos, numa casa, com 5 pessoas morando dentro. Cada um tem o seu negocinho. Um tem uma lojinha de informática, outro tem um açougue, outro tem uma padariazinha e tal. Cada um tem o seu negocinho. E tem um quinto cara, que também tem o seu negócio, seja lá qual for, mas que é um puta do imundo, não toma banho, se expõe a tudo quanto é tipo de doença, tem doença venérea, o caralho, tá cheio de doença o cara, né? E esse cara vive infectando de vez em quando os outros 4, né? Até que um belo dia, ele infecta de uma maneira tal que os 4 caem de cama, e estão lá na cama, não conseguem mais tocar o próprio negócio, a lojinha de informática do cara fica abandonada, a padaria do cara fica abandonada. E esse infectado, imundo, bonzinho, né, muito legalzinho, ele falou, meus brother, vocês aí na cama não estão conseguindo, teu negócio vai fechar, eu me ofereço aqui, eu compro o teu negócio. Sim. Né? Eu compro para tocar, para não deixar cair, mas é lógico que eu não vou poder comprar pelo valor original. Então eu te dou 15% do que vale, eu te dou 20% do que vale. É isso que a China está fazendo no mundo, porra. Fato, é um fato, Né? né? Só faltou o selinho Made in China. Não faltou o selinho. O selinho tá nesse vírus, Yara. Made in China, pô. Né? Ai, meu Deus, Marco, como Sabe? que as pessoas vão entender? Só que daí é o seguinte, a gente Independente de ter sido conspiração, as pessoas podem dizer, não, tá, os caras não querem, os caras são bonzinhos, não querem. Ainda eles vão achar a cura, eles vão ser tão bonzinhos que eles vão achar a cura, você vai ver, né? Então, né? Aí Bom. eles acharam a cura e curaram o mundo. Ah, Eles China. acharam a cura e depois aí eles começam a plantar na imprensa, aliás, na imprensa do mundo inteiro que eles estão comprando, né? Esse é o negócio. Não, o Você pior veja o é caso da Band aí. governador. Não, o pior é governador da Bahia pedindo ajuda para o consulado chinês. Que atentado à República Brasileira, que atentado é esse contra o nosso presidente? É um desaforo. É um desaforo, como foi esse Yang Wanming aí, esse embaixador, tratando com um deputado brasileiro chamado Eduardo Bolsonaro, com aquela puta falta de respeito, botando o dedo no Eduardo Bolsonaro, ameaçando o país. O que ele fez foi lesa a pátria. Tá? É claro, ameaçar. Esse cara entra aqui ameaçando a soberania brasileira, ele tá louco. Ele disse pro Bolsonaro que Eduardo Bolsonaro não merece o cargo que tem de deputado. Diz que Eduardo Bolsonaro tropeçou feio. Diz que Eduardo Bolsonaro é porta-voz dos Estados Unidos e que tem um portador de vírus mental que pegou nos Estados Unidos. Quem é este cara para dizer isso de Eduardo Bolsonaro? Ele é amiguinho do Partido Comunista Brasileiro, gente. Não, ele não é amiguinho. Ele é representante do Partido Comunista Chinês. E amiguíssimo, né? Do Para Partido perambular, Comunista ele perambula há muitos anos pela América Latina inteira, tentando cooptar como embaixador. Ele está no 5º cargo de embaixador do Partido Comunista Chinês da vida dele. Ele é um cara que é uma eminência parda, ele está sempre por baixo dos panos, ele procura não aparecer, ele procura sempre mexer os pauzinhos no porão para não aparecer nunca. Por isso que foi estranha essa reação dele, meio virulenta, né, contra Eduardo Bolsonaro, que ele meteu a boca, falou um monte de merda, mas foi orientado pelo Partido Chinês. Está na cara, pelo Partido Comunista Chinês. Esse cara, durante essas perambulações, ele perambula pela América Latina, para chegar junto como embaixador, e ele chega junto aos exércitos dos países, oferecendo cooperação, ajuda militar da China, etc., desde que o país, ele se aproxima de generais de alta patente, lógico, né? Desde que esse país aceite a ajuda militar da China e repudie
o relacionamento com os Estados Unidos. Ele fez isso aqui no Brasil, quando ele chegou no Brasil, logo que Bolsonaro foi eleito. Ele foi mandado para cá, logo que Bolsonaro foi eleito. E na Argentina, esse cara patrocinou, esse cara foi responsável por um dos maiores embustes que a Argentina já sofreu na vida, com aquele negócio da base de satélites da Patagônia, em território argentino. Né? Ele fechou, né? É terrível, ele fechou em 2012, esse cara fechou um contrato com os kirchneristas, porque a Argentina estava tomada pelos comunistas, pelos kirchneristas, ele fechou um contrato para fazer essa base de satélites da Patagônia aí, né? O contrato rezava que ele tinha que prestar contas, afinal ele estava tomando o território da Argentina, que ele tinha que prestar contas do que eles estavam fazendo ali dentro, do que é a China, o que era essa base de satélites. Se era para uso militar, se não era. Ok, tá, os comunistas fecharam, não leram muito bem o contrato, a imprensa revelou que o contrato, na época, teve uma gritaria que o contrato tinha cláusulas secretas, etc., mas tudo bem, passou. Quando o Macri foi eleito, Yara, o Macri viu aquela situação e viu que a base de satélites na Patagônia estava completamente fechada, hermética, Yara. Ninguém sabia o que estava acontecendo lá, e muito menos o governo argentino. Os chineses estavam mantendo tudo o que acontecia lá em segredo e chamou o China para conversar. O embaixador, esse Yang Yiming aí. O pipipitingue. E falou pro China, ô meu, que negócio é esse, cara? Vocês têm que prestar contas aqui do que vocês estão fazendo lá. Você não pode fazer um negócio no meu território, apesar de você ter contrato, e não prestar contas. Nós não sabemos o que vocês estão fazendo nessa base de satélites. O chinês deu risada, concordou com tudo, foi muito solícito e tudo, e foi embora. Falou, vou tomar, vai tomar providência, né? Vai tomar providência. Foi embora. Tá? No dia seguinte, o Macri recebe uma cópia do contrato com todas as cláusulas, onde dizia que, caso esse contrato da base de satélites da Patagônia fosse cancelado, a China automaticamente cancelaria todos os contratos de importação, exportação e comércio com a Argentina. Eles amarraram uma coisa com a outra. Bilhões. Só que aqui no Brasil... E a Argentina, o Macri se calou, ficou quieto, encostado na parede, porque e a base de satélites continua lá, ninguém sabe o que acontece lá dentro. Então, o responsável por isso é esse cara, esse embaixador que brigou com o Eduardo aí. Só que aqui no Brasil ele não conseguiu fazer isso, não. Só que em Nhonho Maia, esse ridículo, e o Batoré, foram pedir desculpa. Quem que esses caras acham que são, Marco? Ô, Marquito, você sabe da história que parece que o PCC chinês aí comprou a Band? Me conta. O PCC, na verdade, foi o Partido Comunista Chinês, foi o maior grupo asiático de comunicação, o China Media Group, comprou, quer dizer, a Band estava em dificuldade financeira e acabou fazendo um negócio com a China. Com a China. Mas, da China. Escolheram a merda total, porque podiam ter feito um negócio com a Fox, né? Realmente, né? Essa coisa da China, eu acho que o mundo, Yara, precisaria, aproveitando que nós estamos de costas para a parede, esses caras conseguiram colocar o mundo de costas para a parede, inclusive os Estados Unidos, né? Com certeza, só que os Estados Unidos vai estar cobrando, viu, Marco? Não, tudo bem, mas exatamente isso. Eu acho que o mundo devia usar essa posição, isso que está acontecendo agora, para reavaliar o relacionamento que nós temos com esses caras, com a China. A gente não depende deles, eles dependem da gente. Não, isso pode ter vários ângulos de se olhar para isso, mas é preciso reavaliar a posição desses caras, que eles não podem ficar infectando o mundo, sabe? Existe uma convivência que os caras têm que respeitar, não é possível. Yara, me diga uma coisa, que lógica tem? Será que os caras da Bandeirantes, só para fechar esse assunto, que lógica tem uma nação como a China, que é uma das mais controladoras do povo? Lá não tem Google, não tem WhatsApp, não tem nada, são os maiores censuradores de imprensa e de tudo, como na Coreia do Norte, é uma coisa dura. Que lógica tem esses caras saírem pelo mundo comprando empresas de comunicação e agora dominando a rede Bandeirantes, pô?
para É derrubar e lógico. desidratar a presidência. Simples assim. É Entendeu? paradoxal, isso não tem lógica na cabeça, só tem lógica na cabeça de comunista, né? Claro, com Que certeza. nada é nada e tudo é tudo, sabe? Nada tá certo, não existe bem e mal. Aquelas besteiras que o Marx falava, né? Tá? Que Sim. a religião é o ópio do povo, mas comunista adora maconha, né? Marx dizia, porra, o cara dizia que a religião é o ópio do povo, a droga que empesteia, então eles são ateístas, não acreditam em nada, mas por outro lado eles adoram maconha. Eles lutam pela Marco. regularização, lutam por liberar as drogas, tudo numa boa, porra. Que Marco. cato é isso, né? Chega, Marco, chega. Vamos esperar Chega! para ver o que Um minuto para os teus. acontece. Vai, um segundo para os teus comerciais. Pode falar o comercial, Yana. Gente, galera, se inscreva no nosso canal, deixe um joinha aí no vídeo, apertem o sininho de notificações para receber os nossos próximos vídeos e eu tenho álcool gel. Pois é. Isso vai ser raro uma hora. Beijo. Quem sabe, eu acho que você vai achar um namorado por causa desse álcool gel. Se for um álcool Com de luxo, certeza. vai. Cara, um prazer estar aqui com você. Obrigado a todos que estão vendo a gente. E se a gente não enlouquecer nesse confinamento, a gente volta. Beijo, Não é? gente. Com Beijo. certeza. Tchau, Marquito. Tchau, Yara.